Mas vamos lá, meus amigos. Prováveis escalações de Cruzeiro e Vasco da Gama. Deixa eu tirar o QR Code da loja do Cruzeiro aqui. Inclusive, se você quiser comprar produtos oficiais do Cruzeiro, esse QR Code bonitão aqui, o link está na descrição também, tá? Camisas oficiais, tem essa camisa de treino aqui, inclusive. Tem inúmeros produtos oficiais do Cruzeiro, tá? Esse QR Code é da loja da Savassi, mas tem várias outras lojas do Cruzeiro espalhadas por aí. Compre produtos oficiais nas lojas do Cruzeiro, não dá vacilo, tá bom? Vou tirar ele aqui só para ficar o campinho bonito. Aqui, ó, Tami. Prováveis escalações de Cruzeiro e Vasco. O quê? Cássio no gol! Fora, Cássio! No caso, provavelmente vai ser titular, tá, rapaziada? Cruzeiro, que deve entrar em campo. Cássio no gol. A zaga com Jonathan Jesus e Vidalba. Lateral direito, Fagner. Lateral esquerdo, Kaique. No meio-campo, Lucas Romero e Lucas Silva. O Matheus Pereira como meio atacante central. Christian como meia-direita. Wanderson na ponta esquerda. E no comando de ataque, Caio Jorge. Isso aqui é o mais provável, tá? Esse time do Cruzeiro, que deve estar em campo. E eu coloquei aqui 3 jogadores só para a gente ter um breve debate. O Cássio é o goleiro titular, não acredito que vá acontecer mudança no setor, tá? O Leonardo Jardim, inclusive, não quis individualizar culpa no goleiro na última partida, e aí tem o Léo Aragão à disposição, tá? Se ele quiser trocar no gol, o Léo Aragão é a primeira opção, o Otávio é o terceiro goleiro, tá? Por que eu botei o Wallace aqui? O Wallace jogou a última partida, não fez um jogo ruim, pelo menos na minha opinião, né? Teve gente que não gostou, mas enfim, acho que aí entra um pouco do ranço acumulado. Mas o Wallace não fez um jogo ruim contra o Palestino, e o Lucas Romero tem jogado todas. O Lucas Romero está um pouco mais desgastado. Então, não seria um completo absurdo pensar no Lucas Romero talvez começar esse jogo no banco com o Wallace sendo titular aqui no meio de campo, tá? Por uma questão física mesmo, certo? E aqui o Fagner na lateral direita, ele que se juntou à delegação, viajou, tá em condição. O Fagner, imagino que vai ser o titular. E aí, se ele começa com o Wallace aqui, ele tem o Lucas Romero no banco para ser uma opção para volante ou também para lateral direita, dependendo das situações, né, da parte física aí do próprio Fagner também, tá? Mas se o Leonardo Jardim escalar o time titular, né, se o Romero estiver bem para jogar, o Romero é o dono da posição no meio-campo e o Wallace espera lá no banco de reservas. E o Gabigol, Emerson, o Gabigol jogou bem contra o Palestino. Pois é, mas tendo o retorno aí do Caio Jorge ao comando de ataque e do Matheus Pereira à lista de relacionados também, eu acredito que o Gabigol começa no banco. Tá? Eu acho que ele fica no banco de reservas, e até porque o Caio Jorge é o atacante para fazer um pouco mais de pressão, e o Matheus Pereira é um jogador importante na armação do time. Tá? Então, se eu tivesse que apostar na escalação do Cruzeiro, seria essa daqui. O Jonathan como zagueiro pela direita, lembrando que o Fabrício Bruno está suspenso. O Vidalba, que foi poupado no último jogo, é o zagueiro pela esquerda. Fagner, que estava com desgaste muscular, está liberado na lateral direita. Acho que o Kaique vai jogar mais essa na lateral esquerda. Quem seria uma opção lá para a vaga do Kaique, se quiser trocar ali na lateral esquerda? Tem o Cauã Prats, né? O Cauã Prats está com a delegação lá em Uberlândia, então ele pode também aparecer por aqui. No meio-campo, como eu já citei, é Lucas Romero e Lucas Silva. O Emerson não pode brotar um Murilo Hickman de primeiro volante em vez do Wallace? Eu acho difícil. O Hickman fez a sua estreia profissional no último jogo, acho até que foi ok, mas acho que o Romero e o Wallace também está na frente aí do Murilo nessa ordem de prioridade do treinador. Pereira como meia, o Christian, né, que saiu no intervalo contra o Bragantino e não jogou a última partida. O Christian é o meia pela direita, aí o Rodriguinho aparece como opção por aqui. Lá na ponta esquerda é o Wanderson, né, o Dudu não relacionado, e no comando de ataque é o Caio Jorge. Aí o Gabigol poderia jogar com o Caio Jorge? Bom, dependendo da situação do Matheus Pereira, fiquei pensando nisso, né? Talvez seja essa a possibilidade. Ou o Gabigol jogar no comando de ataque, na vaga do Caio, ou se o Matheus Pereira não estiver tão bem na parte física, o Gabigol ser um segundo atacante. Papel que ele fez no último jogo, atuar ao lado do Caio. O problema é, com essa configuração, com Gabigol e Caio Jorge juntos no ataque, a gente viu que o Cruzeiro teve alguma dificuldade para fazer a bola chegar do meio no ataque, né? Claro que a presença do Christian aqui ajuda, afinal é um cara que já foi volante também, mas não ter o Matheus Pereira eu acho que deixa o nosso time limitado na parte criativa, tá? Então acho que começa o Gabigol no banco, Matheus Pereira
entre os titulares. Pelo menos é o que eu acho mais possível, mais provável. Lembrando que o Cruzeiro está treinando agora, tá? Nessa tarde, lá no Parque do Sabiá, ok? Esse é o provável time do Cruzeiro. O Deuslano falou aqui, ó. Matheus Pereira sai. O Altair, Matheus Pereira é bom, mas muito superestimado. O Matheus Pereira tá precisando fazer gol, né? Precisando fazer gol, precisando dar assistência, tá precisando produzir mais mesmo. Concordo com vocês. E falando agora do Vasco. Vasco da Gama, um time que tem sido normalmente forte, né? Conseguido bons resultados como mandante, mas fora de casa não tem conseguido resultados tão interessantes assim. O Vasco que tem Léo Jardim, que tá catando pra carai, tá? Léo Jardim, goleiro que tá em ótima fase. A zaga tem o João Vitor, aquele que o Alexandre Matos queria pagar mais de 6 milhões de euros. Graças a Deus não veio parar aqui. Só porque eu tô falando isso agora, o João Vitor vai jogar pra cacete amanhã e se bobear vai fazer até gol. O Lucas Freitas é um zagueiro canhoto que joga pelo lado esquerdo, estava no Juventude na temporada passada. É um zagueiro bem correto, tá? Acho um bom zagueiro esse rapaz. Lateral direito é o Paulo Henrique, que outro que teve passagem pelo Juventude, jogou no Paraná Clube, teve passagem até pelo Atlético Mineiro, né? É um lateral de muita velocidade, muita força física. Tecnicamente não é um primor, mas é um jogador que tem ali suas qualidades, chega bem à frente. E pelo lado esquerdo vai jogar o Vitor Luiz. Vitor Luiz é um lateral que jogou no Palmeiras, passou por alguns outros clubes também nos últimos anos. E ele vai jogar aqui na lateral esquerda porque o Lucas Piton, que é o titular da posição, ele tá com desgaste. Tá vendo, gente? Os jogadores de outros clubes também têm desgaste físico, tá? Então o Piton tá fora do jogo, não viajou. O Vitor Luiz deve ser o titular na lateral esquerda. O meio-campo tem o Hugo Moura, que é um primeiro volante, um jogador de mais chegada, mais força física, né? E ele é bom na bola aérea, então a gente tem que ficar esperto com isso. O Jair é o outro volante, bom jogador, né? Passagem aqui pelo Atlético Mineiro, jogou por alguns outros clubes importantes do Brasil também. Bom volante o Jair, tem mais qualidade com a bola no pé. Felipe Coutinho é o meio atacante central, camisa 10, né? Muito bom jogador na articulação e tudo mais. Tem mostrado alguns sinais de desgaste, não está sendo o Felipe Coutinho brilhante dos tempos de Liverpool, mas assim, não é mesmo, né, gente? A idade chega para todos. Na ponta direita joga o Ryan, normalmente, que é um atacante muito novo, canhoto, forte, rápido. Então, o lateral esquerdo do Cruzeiro vai ter trabalho aqui, tá? Porque esse menino tem bastante potencial, joga aí nas seleções de base e tem ganhado cada vez mais espaço no time do Vasco também. Pelo lado esquerdo do ataque, joga o Nuno Moreira, que é um português que o Vasco pagou um bom dinheiro aí ao Casa Pia para contratar nessa temporada, e é um bom ponta, tá? Um jogador que tem aí bons recursos, é habilidoso, dá trabalho. Então, são os pontas do Vasco, jogadores de muita velocidade. E no comando de ataque, o Verrete, que é um excelente centroavante, né? Um finalizador muito bom na bola aérea, mas também faz muitos gols ali com os pés. Sobrar bola na área é cilada. Ano passado, inclusive, o jogo do Mineirão ficou 1-1. O gol do Vasco foi marcado pelo Verrete, né? E lá em São Januário, no primeiro turno do Brasileiro, foi 0-0 num dos piores jogos de futebol que eu tive o desprazer de assistir. Mas é isso. Temos que ter muita atenção com o Verrete, especialmente na bola aérea. Jonathan Jesus e Vidalba preocupam um pouco nesse fundamento. O Vidalba, que não é tão alto, né? E o Jonathan Jesus, que apesar de alto, ele não consegue se impor tanto no jogo aéreo. Então, o Fabrício Bruno fará especial falta nesse jogo também por isso, tá? Mas esse é o provável time do Cruzeiro, o provável time do Vasco. Outro jogador do Vasco que está fora da partida é o Adson, que normalmente é uma opção aqui para ser meio atacante pela direita, também por desgaste físico, fica fora da lista de relacionados. Tá ok? Então era isso. Essas são os prováveis times de Cruzeiro e Vasco. Meu palpite, hein? Cruzeiro 2, Vasco 1. Tá? Um palpite levemente otimista, mas nada de muito, né? Não é momento para muito otimismo, mas o que a gente precisa é vitória. Se for possível ganhar sem tomar gol, seria muito melhor, né? Mas um palpite realista, 2-1. Acho que o gol do Vasco sendo marcado pelo Verrete é uma aposta, né, digamos assim, uma aposta de risco baixo. E o Cruzeiro marcará com Caio Jorge e Gabigol. Gabigol que gosta de fazer gol no Vasco, inclusive, né? Acho que o Gabigol, independente de ser titular, se reserva, ele entra e guarda ali um golzinho da vitória, porque pelo que ele fez no último jogo, ele tá merecendo voltar a fazer gol, seja de pênalti, seja de bola rolando.
mas a gente está precisando voltar a ganhar, ver gol do Gabigol. A torcida do Cruzeiro lá de Uberlândia merece ver essa vitória, né? Merece ser feliz. A torcida do Cruzeiro como um todo merece ser feliz. Até porque a última vez que a gente foi lá em Uberlândia também foi no Clássico, se eu não estou enganado, e não foi legal, né? Ano passado, ou no outro ano, que teve falha do Cabral, enfim. Vamos lá, vamos acreditar que as coisas vão melhorar, tá bom? Bora, Cruzeirão.